Ok, vamos lá a isto. Pensem em duas superpotências da antiguidade, mas mesmo superpotências, em rota de colisão total para ver quem controlava o mundo. É uma história de um confronto que teve de tudo. Espionagem, tecnologia de guerra super avançada para a época e um nível de heroísmo que parece saído de um filme. Mais de 5.000. É um número gigante, certo? Mas 5.000 o quê? Há mais de 3.000 anos, o que é que podia haver em tão grande quantidade num campo de batalha? Não são soldados, nem moedas de ouro. É algo bem mais tecnológico, rápido e muito destrutivo. Pois é, carros de guerra. Mais de 5.000 deles a colidir num único campo de batalha. Estamos a falar da Batalha de Kadesh. Literalmente a maior batalha de carros de guerra que a história alguma vez viu. Impressionante, não é? Então, para se perceber bem a dimensão disto tudo, temos de conhecer os dois gigantes desta história. De um lado, temos o famosíssimo Império Egípcio, das pirâmides, dos faraós, toda a gente conhece. Do outro, um adversário à altura, o Império Hitita, uma potência militar fortíssima que vinha da zona que hoje é a Turquia. À frente destes impérios tínhamos duas figuras de peso. Do lado egípcio, o jovem faraó Ramsés II, super ambicioso a querer mostrar o seu poder, e do lado hitita, o rei Muat Ali II, que, claro, não estava para brincadeiras nem para ceder terreno. O grande prémio, o controlo de uma região chamada Amurro. Imaginem que era o ponto de encontro das autoestradas mais importantes daquela época. Quem controlasse Amurro controlava as rotas comerciais, e isso significava mais dinheiro e mais poder. Para o Ramsés, tomar a cidade de Kadesh, que ficava ali, era mais do que uma questão de estratégia. Era mesmo uma questão de honra. Ok, agora vamos falar de tecnologia. Mas esqueçam os smartphones e a internet. A tecnologia de ponta, daquela altura, era outra coisa. Era a tecnologia da Idade do Bronze. Basicamente, era uma era em que o metal mais resistente, o material de topo para armas e ferramentas, era o bronze, que, para quem não sabe, é uma liga, uma mistura de cobre com estanho. E o exército do Ramsés, bem, era uma autêntica máquina de guerra. Pensem nisto, cerca de 20.000 soldados. E não era uma multidão desorganizada, não. Estavam divididos em 4 grandes divisões, cada uma com o nome de um deus. Eram soldados profissionais, super bem treinados. E o mais incrível, o próprio faraó, o Ramsés II, comandava a sua divisão de elite, a Amon, pessoalmente, lá na frente, no meio da ação. E vejam só a arma que eles usavam para o combate corpo a corpo. A Kopes. Isto não era uma espada qualquer. Reparem no formato curvo, quase como uma foice. Tinha um propósito muito específico. Era feita para enganchar o escudo do adversário, puxá-lo e deixá-lo completamente desprotegido. Uma arma super inteligente e, claro, mortal. Mas a verdadeira estrela do espetáculo eram os carros de guerra. E aqui, as estratégias dos dois impérios eram o dia e a noite. O carro de guerra egípcio, pensem num carro de Fórmula 1. Era super leve, rápido, com 2 tripulantes, um condutor e um arqueiro. A ideia era atacar à distância, com setas, e sair dali a alta velocidade. Já o carro hitita era mais como um tanque de guerra. Era pesado, maciço, com 3 tripulantes. Este não era para fugir. Era para ir de encontro às linhas inimigas com toda a força e esmagá-las. Era, basicamente, velocidade e agilidade contra força bruta pura. Com exércitos tão bem equipados, era óbvio que esta batalha não se ia ganhar só na força. Era preciso astúcia. E os hititas tinham um plano brilhante, super perigoso e que usavam uma das armas mais eficazes de sempre, a desinformação, a mentira. O plano era, na sua essência, simples, mas absolutamente genial. Primeiro, enviaram 2 espiões, disfarçados de nómadas, para encontrar o Ramsés. Depois, esses espiões deram-lhe a notícia perfeita. O exército hitita estava super longe, a quase 200 quilómetros. O Ramsés, claro, acreditou. Excesso de confiança, talvez, ele acelera a marcha só com a sua divisão de elite e o resto do exército fica para trás, muito para trás. Ele estava a cair direitinho na armadilha. Então, o grande faraó Ramsés está ali, todo confiante, a preparar-se para acampar perto de Kadesh, a pensar que já tinha a vitória no bolso. Mas, e se tudo aquilo fosse uma mentira gigantesca? Pois era. A realidade era bem diferente e estava literalmente escondida atrás de uma colina. Todo o exército hitita, os 2.500 carros de guerra pesados e milhares de soldados estavam ali, em silêncio, à espera do momento exato para o ataque. E esse momento chegou. A armadilha é acionada. O que se seguiu foi o caos total, pânico por todo lado, e um dos momentos mais épicos da história militar, onde o destino de um império inteiro ficou nas mãos de um único homem.
Imaginem a cena. Os carros de guerra pesados dos hititas surgem do nada e abarroam a segunda divisão egípcia, a divisão de Ra, que estava a marchar, completamente desprevenida. Foi um choque brutal. Os egípcios, apanhados de surpresa, não tiveram qualquer hipótese. As formações desfizeram-se e a divisão entrou em pânico total, a fugir para onde podia. E o ataque não parou por aí. Os carros hititas continuaram e invadiram o acampamento do próprio Ramsés. De um momento para o outro, o faraó, o líder supremo do Egito, estava cercado, completamente isolado do resto do seu exército. Era o fim da linha. O Império Egípcio estava a minutos de perder o seu rei e possivelmente tudo. Mas é aqui que a história dá uma volta de 180 graus. Em vez de fugir ou render-se, o Ramsés fez algo que ninguém esperava. Sozinho, praticamente, ele salta para o seu carro de guerra e lança-se num contra-ataque desesperado. Aproveitando a velocidade do seu carro egípcio, ele atacava e recuava, zigue-zagueando entre os inimigos. Diz-se que a sua coragem foi tão inacreditável que inspirou os poucos soldados que restavam a voltarem à luta. E como se fosse um filme, quando tudo parecia mesmo perdido, chega a cavalaria. Bem, não literalmente. Uma unidade de reforços egípcia, chamada Nearim, apareceu de repente no campo de batalha. Apanharam os hititas completamente de surpresa, muitos deles já estavam a saquear o acampamento egípcio e de repente a batalha ficou equilibrada. O Ramsés e o que restava do seu exército foram salvos no último segundo. Então, a batalha acalmou, mas a grande questão que fica é quem é que ganhou afinal? A resposta é complicada. E o que aconteceu a seguir mudou o mundo, não com armas, mas com palavras, e com uma dose massiva de propaganda. A verdade é que, no final de contas, ninguém ganhou. Foi um empate técnico. Depois de 2 dias de combates brutais, os dois exércitos estavam destroçados. Os egípcios não tomaram Kadesh e os hititas não destruíram os egípcios. Foi um impasse muito sangrante. Mas o resultado mais importante desta batalha não foi uma vitória militar. Foi algo muito maior. Anos mais tarde, Egito e o Império Hitita sentaram-se e assinaram o que é hoje considerado o primeiro tratado de paz da história da humanidade. É impressionante. O documento estabelecia uma aliança para sempre, proibia ataques, permitia ajuda mútua contra inimigos e até foi selado com um casamento real. Basicamente, a maior batalha da antiguidade levou à primeira grande paz diplomática. Contudo, a história que o Ramsés contou quando voltou para casa foi um bocadinho diferente. Ele não falou de um empate, falou de uma vitória esmagadora. E para garantir que toda a gente acreditava, cobriu as paredes dos grandes templos com desenhos enormes dele, sozinho, a derrotar hordas de hititas. Foi uma jogada de mestre em termos de propaganda. Ele controlou a narrativa para parecer um herói invencível e fortalecer o seu poder como faraó. E isto tudo deixa-nos a pensar numa coisa muito importante. A Batalha de Kadesh mostra que o que acontece no campo de batalha é só uma parte da história. Outra parte, talvez até mais importante, é a batalha pela narrativa, a história que se conta a seguir. O Ramsés percebeu isto na perfeição. Ele foi se calhar o primeiro grande influencer da história, a moldar a sua imagem pública. E isso mostra que às vezes a forma como contamos uma história pode ser tão poderosa como o maior dos exércitos.